Paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos ao canal Fiéis Adoradores. Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Deus abençoe. A missionária Cristina Marião teve uma forte revelação de que Deus irá permitir um mover na terra e que será um tempo de conserto e reajuste e que algo catastrófico vai acontecer. Confiram também uma gloriosa palavra com o pastor Carlos Alberto, mas antes de dar continuidade, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe. Nós vamos vivenciar um grande mover de Deus na terra. Mas antes desse mover, haverá um tremendo reboliço que Deus vai enviar nos quatro cantos. Deus vai balançar as estruturas de muita gente desse país, do mundo, da América do Norte. Deus vai balançar, porque do jeito que tá, não vai ficar. Ou se conserta, ou morre. Tempo de conserto, eu tenho que dizer, tempo de ajuste, tempo de peneira de Deus, tempo de Deus filtrar quem é, quem não é, quem vai, quem não vai. A igreja tem que seguir caminhando nas lutas, nas provas, segue caminhando. Deus vai balançar este país, algo catastrófico que nunca houve neste país, chamado República Federativa do Brasil, que nunca aconteceu na história desse país. Vai mexer, vai dizer, agora é tudo ou nada, ou entra pelo caminho, ou entra pela vereda, ou então desce, rebigaias. Aqui, Manhã com Deus, e eu quero falar sobre a confiança no Senhor. Amém? A confiança em Deus, a segurança daqueles que temem ao Senhor. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha o que a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ei, o anjo do Senhor não se acampa ao redor de qualquer um. Acampa ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que oram e buscam ao Senhor. Amém? Então eu quero falar da segurança daquele que teme a Deus. Nesse texto sagrado de hoje, nós vamos aprender que o crente que teme ao Senhor possui segurança 24 horas por dia. Os anjos de Deus são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação e se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor para livrá-los. A palavra de Deus comprova todas as suas gloriosas promessas na vida do cristão. Em Gênesis, o livro da criação 32, está escrito que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. E quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Jacó experimentou na prática os anjos de Deus acampados ao seu redor. Que coisa linda! Em Gênesis 48:16, Jacó podia dizer: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Em Êxodo 23:20, o Senhor promete segurança ao seu povo, dizendo: eis que eu envio anjo adiante de ti, para que te guarde pelo teu caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Oh, maravilha! Em Salmos 91:11 está escrito: aos anjos darei ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Amados, a certeza da segurança do crente. Precisamos ter certeza da segurança que o Senhor nos oferece. Davi disse: não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Ele tinha certeza. No Salmos 27:1, o salmista diz:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Em Tessalonicenses 3,3 está escrito: o Senhor nos guardará do maligno. Aleluia. Em 1 João 5,18 está escrito: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Conclusão. Concluímos que as palavras do Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Sê tu forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Que coisa linda! Quero orar por você. Altíssimo e soberano Deus, sobre essa promessa santa, bendita e maravilhosa, porque está escrito, Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Senhor, acampa o teu anjo ao redor desse homem, dessa mulher, dessa jovem, dessa criança, desse adolescente. Acampa ao redor dessa casa, dessa família. Dai livramento, meu Deus, do homem maligno, da arma de fogo, Senhor. Dai livramento do assalto, do roubo. Dai livramento da bala perdida. Dai livramento do acidente, meu Pai. Guarda o teu filho, a tua filha, debaixo da tua proteção divina. Livra ele do maligno, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, está escrito: Rabassube de canta, Rabalabasteia. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Ah, soma na rácia. Também está escrito: aos meus anjos darei ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Oh, maravilha, aleluia. Também está escrito: não te mandei eu? Sê tu forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor, guarda essa casa, guarda essa família, guarda este homem, essa mulher, esse jovem em todos os caminhos. Livra ele do maligno, Pai. Conduza ele, Senhor, decala na súbia, porque aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Receba essa palavra profética. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te guarda e te protege, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto, Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus. Venha fazer uma visita, venha nos conhecer. Temos igreja aqui no Jardim Carne, em Santo André. Temos igreja ali na Vila América, em Santo André, perto do Carrefour. Igreja em Mauá. Temos a igreja em Santos. Temos a igreja em Sorocaba. Igreja em Arujá e também em Itapetininga. Venha participar conosco. Venha fazer parte dessa família. Venha ser gente nossa. Gente